Bom dia, meus irmãos. Cumprimento todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom retornar à casa de Deus para estar pregando, depois de um breve período, prestando serviços ao Senhor e à igreja, pregando em outras igrejas e também palestrando, levando o conhecimento e os ensinos da palavra do nosso Deus aos nossos outros irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Mas hoje estamos aqui, reunidos para podermos prestar culto ao nosso Deus, ouvir os ensinamentos que se encontram em sua palavra. Com isso, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 70. Não se assustem, é isso mesmo. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 70, até o final do capítulo 2. Os irmãos irão ver que é um texto que trata de uma narrativa, onde estará descrevendo os povos e as pessoas e as classes de pessoas que retornaram da época do exílio na Babilônia para a cidade de Jerusalém, cada um para a cidade aonde nasceu. O capítulo 2 de Esdras registra o retorno dos remanescentes, ou seja, daqueles que foram, os que sobraram, que restaram daquele povo que foi levado para cativo no exílio babilônico, e esse povo voltou novamente, foi trago novamente por Deus para estar de novo em Jerusalém. Apesar de ser uma longa lista de nomes, ela é o testemunho da graça soberana de Deus sobre a vida do seu povo. Apesar de ser uma lista de nomes, onde muitos que leem não encontram nada do que ela pode ensinar, ou dizem, para que tem essa lista de nomes aqui? É como se nós olhássemos para Mateus, capítulo 1, onde trata da genealogia de Jesus Cristo. Por que está aquela genealogia ali? O que a gente aprende? Só tem nomes e gerações? Mesma coisa, muitos dizem sobre o livro de Esdras, capítulo 2, versículo 1 a 70, tratando da lista desses nomes. Quero lembrar aos irmãos que no dia 7/8, exatamente há um mês, o seminarista Sérgio Davi, ele fez a exposição da palavra no capítulo 1. E o capítulo 1 trata do cumprimento da promessa que Deus fez por meio de um profeta Jeremias, e com uma promessa que se cumpriu por meio do rei Ciro, o rei da Pérsia. Sendo assim, o capítulo 2, de 1 a 70, narra a história desse povo, do retorno dos judeus que estavam cativos na Babilônia após serem levados pelo rei Nabucodonosor. Vamos à leitura do texto. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 70, diz assim: Esses são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraias, Reilaias, Mordecai, Bilsã, Mispa e Bigavai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Patrós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate e Moabe, os filhos de Jesuá, Jaobe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Azade, 1.222. Os filhos de Adonicã, 676. Os filhos de Bigail, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Razum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém,
123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anotote, 122. Os filhos de Azamavete, e 42. Os filhos de Kiriate-Arim, Sefira e Beorote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os filhos de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Migbis, 156. Os filhos do Ouro, Elã, 1254. Os filhos de Harim, 220. Os filhos de Lode, Hadid e Ono, 155. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Saná, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedais, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Jesuá, de Emer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Radovias e 174, perdão. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratatita, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros e os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Acude, os filhos de Hagaba, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bessai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Neufuseus, os filhos de Baquebuque, e os filhos de Racufa, os filhos de Raur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Hazar, os filhos de Barcos, os filhos de Cisera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias e os filhos de Rafita. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Razebaim, os filhos de Amim, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão eram 332. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Mehazar, Querube, Adã e Mer. Porém, não puderam provar que suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaás, os filhos de Tobias, os filhos de Nacoda, 642. Os filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tinha casado com uma das filhas de Basilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso, foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda essa congregação junta era de 46.370, além de seus servos e suas servas, que eram 7.337. Havia também 200 cantores e cantoras.
Os seus cavalos eram 736, e as suas mulas 245. Os seus camelos eram 435, e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor, em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel. Oremos. Pai amado e eterno Deus, neste momento nós acabamos de ler a Tua palavra. Agora pedimos ao Senhor que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo e a instrumentalidade da Tua graça, nos conceda entendimento, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos compreender a exposição da Tua palavra. Seja conosco neste momento, seja comigo também, Senhor, para que eu possa estar transmitindo a Tua palavra de forma sábia e objetiva, para que os meus irmãos aqui presentes possam sair daqui edificados, mesmo em meio a um texto que trata mais de números, nomes de cidade, nomes de parentes, mas que tem ensinos e que nos aponta o Teu Filho Jesus Cristo em todo o meio desse texto. É o que nós pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Só tomar uma água aqui, meus irmãos, que a leitura foi longa. Como os irmãos viram, é um texto longo, uma lista de vários nomes até um pouquinho complexos de falar. São muitos números, muitas palavras próximas que, se nós não estivermos lendo com atenção, podemos até nos perder durante a leitura. Mas o que esse texto está fazendo nas Escrituras? Ela tem um objetivo. Esse texto, ele apresenta uma lista organizada, tratando dos diversos grupos de pessoas e os divide por várias categorias ou classes, que são o povo, como nós vimos, do versículo 3 ao 35, os sacerdotes, do versículo 36 ao 39, os levitas, no versículo 40, os cantores, no versículo 41, os porteiros, no versículo 42, os servidores do templo, no versículo 43, e as pessoas que não tinham genealogia ou não tinham descendências incertas, no versículo 59 a 73. Logo a seguir, nós temos o total de pessoas que constitui Jerusalém, que é nos versículos 64 e 67. E depois nós temos ofertas ao templo, que é quando fala das grandes quantidades de ouro e grandes quantidades de prata. E no final, no versículo 70, temos a conclusão. Mas o que essa lista tem a ver? Ou melhor, o que esta lista pode nos ensinar? E o primeiro ensinamento que essa lista nos traz é a presença da graça de Deus de forma soberana no retorno dos remanescentes. Acompanhem comigo a leitura. O texto diz que esses são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraias, Relaías, Mordecai, Bissalã, Mispa, Bigavai, Reúne e Baaná. O autor, ao iniciar esse texto, ele usa duas expressões que nós devemos nos atentar. A primeira delas é voltaram. Essa palavra voltaram, ela trata de uma ação ou de um ato que aconteceu no passado. Por isso que é uma narrativa. Nós estamos acompanhando o autor contando a história da restauração do povo de Israel ao voltarem para Jerusalém. Então é um ato que ocorreu no passado, que está contando a história dos exilados que retornaram para a sua cidade. E logo a seguir ele usa a outra expressão que é vieram. Essa expressão também trata de uma ação, só que essa ação que essa expressão está tratando é de um momento. E qual que é o momento? Esse momento aconteceu de forma completa no passado, tratando de um acontecimento histórico, que é quando Deus cumpre a promessa que Ele fez para o povo,
quando ele fala que o povo iria para a Babilônia, ficaria os seus 70 anos de exílio, mas retornaria para a sua terra natal. Este acontecimento, como eu disse, só ocorreu por causa da vontade soberana de Deus. Quantos de nós aguardamos a volta de Cristo? Estamos aguardando ansiosamente. E ansiosamente não quer dizer que nós devemos aguardar com uma expectativa, olhando para possibilidades. Nós devemos aguardar ansiosamente com uma expectativa demonstrando alegria, porque nós sabemos que em breve Cristo retornará e levará todo o seu povo com Ele. Todos os seus escolhidos, todos aqueles por quem Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue. Assim como Deus, por meio do profeta Jeremias, fez uma promessa para o povo de que eles iriam voltar da Babilônia, do exílio na Babilônia, Deus fez uma promessa para cada um de vocês, que Ele voltaria e levaria cada um de vocês para o reino dEle. Como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 14, que ele fala que ele iria para a casa do Pai, onde tinha muitas moradas, iria preparar o lugar e voltaria para levar cada um do seu povo com ele, para que onde ele estivesse, o povo estivesse com ele também. Portanto, o retorno dos remanescentes não é um fruto ou ação de homens. Não é do esforço das mãos dos homens. Não é pelo próprio desejo do coração deles. A Bíblia não relata, mas possa ser que o povo, quando estava exilado na Babilônia, servindo ao rei da Babilônia, eles comiam bem, se vestiam bem, tinham conforto. Assim como o povo, quando estava no Egito, também tinham seus temperos, tinha sua vida, e quando saíram, passaram pelo deserto, eles reclamaram, eles questionaram, porque falando que sentiam falta das cebolas e do tempero dos egípcios. Possa ser que os que estavam na Babilônia possam ter sentido isso, a Bíblia não relata. Por isso que é uma ação que não depende do homem, mas depende de Deus. Muitos podem ter tentado voltar para Jerusalém, mesmo fora do tempo. Digamos que possam ter tentado fugir da cidade de Jerusalém, porque não estavam se sentindo à vontade na terra que não era deles. Por isso é um esforço que não é um fruto do esforço do homem, mas providência divina. Porque foi no tempo certo, no momento certo, que Deus moveu os reis, o coração do rei Ciro, para cumprir a promessa que ele havia feito por meio de Jeremias no capítulo 29, no versículo 10. Deus preservou um remanescente fiel para restaurar o povo, mesmo quando a maioria permanecia no exílio. Essa soberania divina demonstra que a salvação para nós não depende dos nossos atos. A salvação não depende de boas obras. A salvação não depende de palavras de poder ou palavras positivas que nós falemos. Não. A salvação ela depende da ação de Deus, como nós podemos ver no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 5. Nada depende do esforço humano. Tudo depende do esforço de Deus. Melhor, Deus não precisa se esforçar. Ele somente fala e as coisas acontecem. Ele prometeu e ele cumpriu. Trouxe esse povo de volta para a sua terra. E como que isso se aplica à nossa vida? Por meio de Jesus Cristo? Mostra que Jesus Cristo, que por meio de Jesus Cristo, Deus realiza o retorno. Ele chama os que estão perdidos e exilados dele, que estão perdidos no mundo, seguindo toda essa sociedade podre que nós temos, seguindo as fascinações que o mundo apresenta. Eles estão distantes do Senhor, eles não estão vivendo em relacionamento com o Senhor, e por meio de Jesus Cristo, Ele faz a reconciliação, como nós podemos ver no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. E também em Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 13. Jesus Cristo é o remanescente perfeito. Jesus Cristo é o que reúne o povo escolhido de Deus, de todas as nações, para constituir um só povo. Como eu já falei em outros sermões, o Israel, a qual nós conhecemos hoje, não é o Israel que constitui todo o povo de Deus. Porque esse Israel rejeitou a Jesus Cristo.
Mas o Israel a qual nós devemos crer que se concretizará e será consumado é o novo Israel, que é constituído não somente pelos judeus, mas constituído por cada um dos gentios, cada um que não faz parte da descendência dos judeus, que somos nós. Quando Cristo retornar, Ele estará reunindo todo o povo de Deus, de todas as nações, de todos os lugares, de todos os tipos de pessoas, como nós vimos no texto, cada um de cidades diferentes, Ele estará reunindo e reconstruindo o povo dele, reconstruindo a nova Israel. Muitos enfrentam o exílio espiritual. Por exemplo, o afastamento, dúvida, crise, falta de fé, ou isolamento total de todos, achando que ficando no seu cantinho lá está fazendo o seu papel. Mas não. E é por isso que o Evangelho é pregado por meio de cada um de vocês. É por isso que o Evangelho chegou até nós, até cada um de vocês, por meio de Jesus Cristo. Porque Deus continua chamando cada um dos que estão perdidos, cada um dos que estão afastados dele, cada um que estão presos nos seus exílios, na escravidão do seu pecado. Deus está chamando para retornar à comunhão com Ele. A igreja, como o corpo de Cristo, deve ser um ambiente acolhedor e instrumento da graça que restabelece, incentivando a volta dos que estão afastados e fortalecendo a cada um deles a serem fiéis e confiantes na promessa do Senhor. Não somente para os que estão fora, mas para os que estão dentro também. Porque muitos de nós, quando vêm as tribulações, as lutas, as angústias, muitas vezes vem a dúvida, e por mais que as pessoas falem, não, eu não tive dúvida, eu não tenho dúvida, sempre vem a dúvida, por que Deus está permitindo isso em minha vida? Ou muitas vezes a dúvida que vem é, Deus não está olhando para mim? Quantos de nós, ou melhor, quantos dentro do corpo de Cristo se encontram afastados e nos seus cantos não têm relacionamento com os outros irmãos porque acham que é melhor ficarem quietos? Sendo que Deus, por meio do Evangelho, chama todos para viverem em união. Chama todos para viverem confiantes e aguardando a promessa que Deus fez. Todos devem aguardar com alegria e não com individualismo. Todos devem aguardar Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu, ressuscitou e se encontra sentado à destra dele, para dar salvação para cada um de vocês. Por isso, vivam com alegria. Que esse momento que nós temos dentro da igreja, que isso realmente acontece, de pessoas ficarem nos seus cantos, excluídas, se sentindo excluídas, não deva acontecer. Não deva acontecer, porque a graça de Deus está sobre a vida de cada um de vocês. A graça de Deus que se manifestou, como fala lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, fala que a graça se manifestou por meio de Jesus Cristo e trazendo salvação. A graça de Deus está sobre a vida de vocês. E mais, o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês. Não tem o porquê ficarmos excluídos, nos sentirmos sozinhos, se nós vivemos desse jeito. Então esse não é o povo a qual Jesus Cristo se entregou para constituir um povo exclusivamente seu, como também fala lá em Tito, no versículo 14. Um povo exclusivamente seu. Após ensinar que a graça soberana de Deus esteve presente no retorno do povo do exílio, o segundo ensino que esta lista de nomes nos dá é que Deus restaura a identidade do povo, ou seja, a linhagem do povo de Deus. Dos versículos 3 até o versículo 63, fiquem tranquilos que eu não irei ler, mas trata da precisão, vai trazer a precisão desta lista, a importância de que cada comunidade tinha a sua identidade, cada povo escolhido tinha a sua identidade.
A linhagem, quando eles estavam no exílio da Babilônia, Deus esteve preservando e garantindo o cumprimento da promessa. Então, Ele esteve preservando este povo para que futuramente, após os seus 70 anos de escravidão na Babilônia, eles retornassem para a cidade deles. Deus esteve preservando eles, mostrando para eles que em meio a todo aquele momento de sofrimento, angústia, porque eles estavam longe da sua pátria, longe da sua terra natal, longe de onde eles haviam nascido, Deus estava mostrando para eles que eles estavam sendo cuidados pelo próprio Deus, estavam sendo abençoados pelo próprio Deus. Ele preservou esse povo, assim como Ele preserva cada um de vocês. E o porquê que eu digo que Ele preserva cada um de vocês? Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui são atacados todos os dias porque são cristãos? Quantos viram chacota ou deboche para os outros porque são cristãos? Quantos sofrem ataques quando se encontram lendo as Escrituras e perguntam, por que você lê esse livro aí? Ou, me dá uma razão por que você acredita em Deus, me dá uma razão por que você acredita na Bíblia. Isso é um ataque, isso é uma afronta. Ou fala, por que você não faz o que a gente faz? Por que você não vai para um barzinho que é igual a gente? Por que você não tem os mesmos costumes que a gente? Por que você se isola da gente? Isso são ataques. E por muitas vezes, alguns cristãos se perguntam, será que eu estou fazendo certo? Cristãos se perguntando, será que eu estou fazendo o que é correto? E por muitas vezes pensam até em desistir. Mas se não desistem, é porque é Deus que está preservando. É Deus quem está acompanhando. É Deus quem está fortalecendo. É Deus quem está, por meio do seu Filho Jesus Cristo, chama a nossa atenção para as Escrituras. E com isso nós buscamos permanecer em Deus. Esse ataque, essa forma de vida que nós temos, onde as pessoas atacam constantemente, não vai parar até a volta de Jesus Cristo. Os adolescentes, os jovens que se encontram na escola, servem de deboche porque não têm o costume de fazer o que os outros adolescentes fazem. Porque se preservam, né? se resguardam desse costume mau, porque os pais ensinam em suas casas. Muitos de nós ainda somos atacados e seremos atacados. Mas nem todos podiam provar de sua descendência, o que revela que a filiação verdadeira é também uma questão de graça e da justiça divina. Como nós vimos no versículo 62 ao 63, falam que muitos daqueles povos que retornaram do exílio não encontraram nem sua genealogia. Procuraram os livros que estivessem registrado a origem deles, como, por exemplo, se você não é de São Paulo, veio de outro estado, e você precisa renovar um documento, mas não tem aqui em São Paulo, você precisa entrar em contato com o cartório de onde você nasceu, onde você foi registrado, para poder pegar os seus registros, enviar para São Paulo, para que os seus dados fiquem armazenados aqui, e assim você possa tirar um novo documento. Esses não tiveram esse privilégio. E pelos sacerdotes que ali estavam, porém não capacitados, porque o texto fala que eles tiveram que aguardar até que levantassem um sacerdote que pudesse tomar as decisões, ali no caso do texto fala julgar, né? Pelo Urim Tumim, no caso eles fazem como se fosse tirar na sorte, eles não poderiam estar nem participando dos atos daquele povo. Eles eram considerados impuros. Meus irmãos, entre nós, não há considerados impuros. Porque todos foram purificados pelo sangue de Cristo. Todos foram redimidos dos seus pecados pelo sangue de Cristo. Por isso, alegrem-se, animem-se. Em meio à angústia, ao sofrimento, à luta, o que vier sobre a vida de vocês, estejam alegres, porque Cristo se faz presente.
A justiça divina e a graça de Deus se encontra sobre a vida de vocês. No Novo Testamento, a verdadeira identidade ela é transformada através do novo nascimento em Cristo. Por que o novo nascimento em Cristo? Efésios capítulo 2 vai falar que esse é um texto que eu tenho usado muito nos sermões e acho que os irmãos já estão até cansados de ouvir, mas é para edificação. Efésios capítulo 2 vai falar que nós éramos filhos da ira de Deus. Então nós não tínhamos uma identidade divina. A nossa identidade era filhos da ira de Deus, porque nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos na era do pecado e por isso nós não fazíamos parte dessa descendência. Nós não tínhamos essa identidade. A nossa identidade era de pessoas rebeldes e desobedientes entregue à morte. Por isso que o capítulo 2 inicia, quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, Cristo os deu vida. E a partir daquele momento, passamos a ter a identidade de Cristo. Por isso que a verdadeira identidade é transformada, obtida através do novo nascimento em Cristo. Não importa a sua descendência física, não importa se você é do Brasil, se você é do Chile, da Ucrânia, onde for. Se você obteve um novo renascimento em Cristo, você tem identidade divina. E não somente isso, mas também passa a ter vida espiritual, porque todos passam a crer no Filho de Deus. Cristo é a raiz e o cumprimento da genealogia da salvação de cada um de nós. Como fala em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu só achar aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Nós somos, desde antes da fundação do mundo, cada um de nós já foi escolhido, cada um de vocês já foi escolhido. E por isso a graça de Deus se encontra sobre a vida de vocês. Em um mundo onde o individualismo predomina e causa crise de identidade, a igreja deve lembrar de cada membro que ele é importante porque ele pertence à família de Deus, e por ele pertencer à família de Deus, ele tem a identidade divina. O discípulo ou o seguidor de Cristo tem um envolvimento pessoal na comunidade cristã, que são essenciais para que essa identidade fortaleça e vença as pressões externas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 27, e Gálatas 6, 10, vai tratar sobre esses pontos, mostrando para nós que não é o mundo que vence, é Cristo. E que nós, por mais que nós estejamos afagados ou sendo pressionados por este mundo, lembre-se que o seu mundo, a sua pátria, não é nesta terra. O mundo de vocês, a pátria de vocês, ainda está por vir, que é a pátria celestial. O local onde vocês estarão juntamente com Deus é a cidade santa, a Nova Jerusalém. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que foi uma cidade constituída pelas mãos do próprio Deus, para todos que são filhos dele, possam passar a eternidade em comunhão com ele e adorando ao nome dele. E a terceira e última resposta que o texto traz é que essa lista de nomes traz um ensino que a resposta dos remanescentes. E qual que é a resposta dos remanescentes? Eles viverem em unidade, adoração. É o que nós podemos ver dos versículos 64 ao 70. E por que eu digo isso? Veja que o texto, no versículo 64, inicia toda esta congregação. Ou seja, não foi um grupo de pessoas, não foi 2 ou 3 que estavam vivendo naquele local e viveram em Cristo, mas toda a congregação, todo o povo que foi trago do exílio. O remanescente que retornou, os remanescentes que retornaram,
responderam com unidade e generosidade. Eles engajaram-se na reconstrução do templo. Eles engajaram-se na retomada de adoração ao Senhor. E como que eles se engajaram na reconstrução do templo? Doando toneladas de ouro e toneladas de prata. Aí eu faço a pergunta aos irmãos. Nós temos nos engajado para o crescimento do Evangelho? Nós temos nos engajado para a estruturação da igreja? Ou será que nós estamos mais preocupados em ter as nossas casas apaneladas, como fala no livro de Ageu, onde queremos todo o conforto na nossa casa, queremos tanto de Deus, mas nós não damos nem o mínimo de nós para Deus? Vivemos em um tempo onde seguir os ensinos da Bíblia, os ensinos da palavra de Deus, não tem valor. Porque o importante é ir à igreja, cantar louvores a Deus, orar clamando e pedindo, mas não segue o que Cristo fala por meio de sua palavra. Ou seja, o que nossa sociedade mostra é que você pode pedir e você deve pedir. Alguns até agradecem pelo que pedem, mas está cumprindo? O que o irmão Dorival falou hoje durante a liturgia, sobre os 3 tipos de crentes. Em qual desses tipos de crente nós estamos nos enquadrando? Em qual desses tipos de crente nós estamos nos enquadrando para contribuir para o crescimento da igreja? Fiquem tranquilos que eu não irei mudar o rumo do sermão para uma pregação sobre dízimo, porque essa não é o objetivo dos sermões da igreja presbiteriana. Mas o objetivo é mostrar aonde está o seu coração. Se nós não seguimos os ensinamentos da palavra de Deus, se nós não temos essa unidade, nós não temos essa generosidade, o que nós estamos restaurando então? Ou melhor, o que nós estamos construindo? Uma igreja sólida e firme na palavra de Deus? Ou uma igreja onde os irmãos que constituem ela estão preocupados somente com si mesmo? Que tipo de cristão estamos sendo? Lembrem-se, se nós estamos onde estamos, é por causa da graça de Deus. É por causa da misericórdia de Deus. Esses remanescentes que retornaram, respondendo com unidade e generosidade, restauraram a adoração. Esdras foi enviado de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. E logo em seguida foi enviado Neemias para contribuir na reconstrução do templo e também na adoração a Deus. Eles assumiram o trabalho com alegria e com compromisso, como nós podemos ver em Esdras capítulo 2, os versículos 68 e 70. Isso está mostrando o recomeço que foi pausado. Ele está mostrando um recomeço que está tendo a presença de Deus, olhando para a esperança messiânica. Ou seja, olhando para Cristo, olhando para um tempo que ainda estava por vir. Sabe por quê? Eles retornaram para Jerusalém e iriam reconstruir o templo. Só que quem é o verdadeiro templo? Jesus Cristo. Então está apontando para Cristo, que é o verdadeiro templo de Deus. E que a igreja, como corpo unido, adorando a Ele, constitui o corpo de Cristo. Constitui esse templo. Essas 4 paredes que nós temos aqui, é somente o local onde nós nos reunimos para prestar culto a Deus. Mas a verdadeira igreja é cada um de vocês. Cada um de nós que constituímos essa igreja verdadeira. E que juntos e unidos adoram a Cristo em espírito e em verdade, como nos fala no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 a 24. Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Ou seja, nós estamos constituindo o corpo de Cristo, aguardando a volta dele para que seja consumada
a criação, para que seja consumada a obra dele no meio da sua igreja. Nele, nós aguardamos com perseverança e buscando santidade. E a santidade que eu trato não é da pureza, como eu já disse outras vezes, mas é de separação. Não sentindo prazer e nem desejo nas coisas do mundo, mas sentindo prazer e desejando ardentemente pelas coisas de Deus. Como fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar todo o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro ao Senhor. Que sejamos uma igreja que esteja constantemente buscando ao Senhor. Porque Deus renova todas as manhãs a misericórdia dele sobre a vida de cada um. Hoje, a igreja de hoje deve refletir a unidade e uma adoração e um serviço que seja verdadeiro ao Senhor. Não estou aqui para julgar ninguém e nem para julgar outras igrejas. Mas o que nós mais vemos nos dias de hoje são igrejas que distorcem o Evangelho, deturbam o Evangelho, não ensinam o verdadeiro Evangelho, não ensinam que o Evangelho vai trazer salvação, que você é um pecador. Não ensina isso. E o serviço dessas igrejas acaba sendo um desserviço, porque o que nós mais temos hoje são pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não confiam no Evangelho, pessoas que maldizem das igrejas, por causa dessas igrejas que enganam e distorcem o Evangelho. Eles não incentivam todos os membros a contribuírem com seus dons para a edificação do corpo de Cristo. Cada um de nós temos dons, como eu já falei em outros sermões. Seja o dom do amor, que isso tem que ter em todo cristão, mas o dom da hospitalidade, o dom do companheirismo, o dom de se preocupar uns com os outros, não sermos egoístas. Se ainda houverem essas ervas daninhas entre nós, a nossa igreja não será fortificada. A nossa igreja não crescerá edificada como o corpo de Cristo. Porque quando a igreja cresce edificada como o corpo de Cristo, ela espera a volta de Jesus Cristo e motiva os outros a esperarem essa volta de Cristo também em santidade, em comunhão e em esperança, e de forma ativa, enfrentando as dificuldades e todos os ataques do mundo com firmeza na fé. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 8. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 8 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. E o que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Romanos 12, 4, 8 dá uma parte da lista do que deve ser exercido por cada um de nós como cristãos. Concluindo, o retorno dos remanescentes foi um ato da graça soberana de Deus que restaura e prepara o caminho para a vinda do Messias. Nós fomos alcançados pela graça de Deus e pregamos o Evangelho, preparando a vinda do Messias. Em Jesus Cristo nós recebemos a promessa cumprida do seu retorno. Somos resgatados de um exílio espiritual, ou seja, de uma condenação onde nós vivíamos em nossos pecados, sentíamos desejos e prazer nos nossos pecados, recebemos novas identidades como filhos de Deus e somos chamados a viver em comunhão e esperança, aguardando a restauração final, que é a vinda de Cristo. Quando Cristo retornar, Ele cumprirá toda a restauração do Senhor, a qual iniciou
nos homens, nos seres humanos, aonde toda a terra, que também foi corrompida com o pecado, será totalmente restaurada. Meus irmãos, eu sei que o sermão de hoje foi um pouco monótono, mas é a palavra de Deus. Eu sei que foram muitos nomes lidos, muitos números citados, mas esta lista de nome, esta quantidade de números, tem um objetivo: mostrar para cada um de nós que a graça de Deus nos encoraja. Esse texto tem o objetivo de nos encorajar a confiar na fidelidade ao Senhor. Assim como o povo que estava em exílio na Babilônia aguardou com ansiedade e esperança, confiantes no Senhor, de que Deus iria cumprir a promessa dele, trazer eles novamente para Jerusalém, nós devemos também viver confiantes de que nós, em breve, estaremos com Cristo no reino dele. Estaremos saindo de um mundo de depravação e sendo levados para o reino dele, onde nós estaremos vivendo eternamente na sua graça. Assim como Deus nos tirou assim como Deus nos tirou da morte dos nossos delitos e pecados, nos tirando das trevas e nos levando para a luz, por meio do seu Filho Jesus Cristo, saibam que Deus, por meio da segunda vinda de Cristo, levará cada um de vocês deste mundo para um local de paz. Por isso, vivam com alegria em meio à angústia, em meio ao sofrimento. Olhem para a obra de Cristo Redentor, a obra redentora que Cristo teve na cruz, para dar a cada um de nós essa esperança de termos tempos diferentes, tempos melhores na presença de Deus. Essas palavras nos convidam a fazer uma breve reflexão, tanto na nossa vida física, quanto na nossa vida espiritual. E essa reflexão, o final dela deve ser apontar para Cristo. Até que, vamos dizer que no decorrer de um download aí, quantos por cento Cristo está presente em sua vida? Quantos por cento você está totalmente entregue para Cristo? Para a vida cristã? E nessa escala de download, em quantos por cento você está se dedicando ao trabalho na casa do Senhor? Nessa restauração? Em quantos por cento está a sua dedicação em servir ao seu Deus? Porque o povo que retornou do exílio, retornou para reconstruir um templo e reconstruir a adoração ao nosso Deus. Hoje nós nos encontramos no tempo de adoração. Mas o que nós temos feito para adorar ao Senhor? É em partes ou é totalmente? É só naquilo que eu acho que é certo e que no meu entendimento eu tenho que fazer? Ou é seguindo as Escrituras, fazendo de forma completa, em todas as áreas? Aí você pode falar, irmão, eu ainda peco em tal área. Ok, todos nós iremos pecar. A diferença é que nós devemos nos arrepender e buscar não cometer novamente. Então, se estamos falhando em alguma área, faça essa reflexão e observe esta área para que haja correção. Se for algo difícil que por suas forças não consiga, lembre-se, a graça de Deus, por meio de Cristo, se manifestou, dando a vocês não somente salvação, mas também condição de perseverarem diante das lutas que vocês enfrentam. E o pecado que nós enfrentamos, o sentimento que nós enfrentamos dentro de nós, que provoca conflitos com nós mesmos, é algo que nós devemos enfrentar. E não somente falar, não, Deus vai trabalhar e vida que segue. Não. Para que as coisas mudem, é necessário atitude. Então, que nós busquemos servir ao Senhor com integridade e dedicação e amor. Oremos.